Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de número 108. Afinal, qual que é o preço de venda ideal de um restaurante, de um prato? Eu tenho certeza absoluta que você, dono de restaurante, tem aquele medinho, aquela insegurança sempre que precisa definir o seu preço de venda. E tudo certo, você é normal, isso acontece com todo mundo. E na aula de hoje, na aula de número 108, é isso mesmo, são 108 semanas consecutivas trazendo o melhor conteúdo sobre formação de preço de custo, formação de preço de venda de restaurantes do Brasil. E se você não me conhece ainda, eu acho legal me apresentar para você. Eu sou o Rodrigo Hertel, mentor financeiro e empresarial e criador do programa do Custo ou Lucro, precificação de restaurantes, contando aí o programa com dezenas de clientes ao redor do Brasil. E na aula de hoje é uma aula de reflexão, porque preço de venda, a gente acredita que uma parte, ou que quase a totalidade é matemática, só que tem toda uma parte que ela é sutil, que ela precisa ser combinada com o cliente para você conseguir definir o preço de venda ideal para o teu restaurante. Essa aula ela vai contemplar um pouquinho de teoria, afinal tem que ter base, se não tiver base eu estaria falando besteira para você. E depois a gente vai ter uma parte toda de análise de cenários e essa parte você precisa aplicar aí dentro do teu restaurante, dentro da tua estrutura de custos. E claro, vamos combinar o seguinte, se essa aula aqui chegar em 50 curtidas, hoje a gente está aqui no dia 3, se ela chegar em 50 curtidas até no dia 5 de maio, eu disponibilizo o Excel para vocês fazerem as simulações de vocês gratuitamente, ok? Combinado? Da minha parte está combinado. Agora faz a tua parte aí, já aproveita então, curte esse vídeo e compartilha, depois comenta também nas tuas dúvidas, é super importante aqui para o canal. E claro, também se inscreve nele. Mas vamos lá, vamos para a aula. Preço de venda. Talvez você não saiba ainda, né? Mas eu tenho uma outra atividade profissional onde eu sou instrutor do Empretec. O Empretec é um curso, um seminário da ONU que o Sebrae faz aqui no Brasil. Inclusive, nessa semana agora, eu estou aqui agora em São Bento do Sul fazendo o Empretec. E um dos nossos módulos que a gente trabalha no Empretec é justamente a busca de informação, onde você tem que buscar informação com o cliente. E um grupo, em um dos Empretecs, não posso citar o nome agora exatamente, ele queria vender um brownie, né? Eles estavam criando um brownie para vender e eles chegaram deu um nó na cabeça deles, qual que é o preço de venda que a gente vai vender o brownie nosso aqui da nossa equipe. Então eles queriam testar isso, queriam perceber a reação do cliente. E olha que legal o que eles fizeram. Eles pegaram, um dos integrantes do grupo morava num prédio de 14 andares, 4 apartamentos por andar. Então, uma amostra que eles chegaram legal ali. Ó. Eles chegaram ao seguinte, ó, o preço mínimo, o preço de custo do brownie deles estava em torno aí de R$4. E então, eles entenderam que o preço mínimo de venda seria R$6 e o preço máximo de venda R$15. Então, eles fizeram o seguinte ponto. Ó. Eles foram oferecer o brownie deles no primeiro andar do prédio e ofereceram o brownie deles pela bagatela de R$6,50. Aí foram para o segundo andar, ofereceram por 7, no terceiro por 7,50, no quarto por 9, até chegar no máximo de R$14 o brownie deles. Então eles perceberam o seguinte, que quando o brownie estava muito barato, as pessoas não compravam, porque elas não estavam, opa, tem alguma coisa errada aí, é muito barato, então a qualidade talvez não seja aquela que eu estou acostumado. Mas também depois que o brownie aí passou de um preço de R$13, eles perceberam que, opa, ficou muito caro. Então, eles diminuíram a faixa deles de teste. Eles fizeram uma pesquisa de preço de venda com os seus clientes. E o cliente é uma grande variável dessa história. E é isso que eu vou te ensinar agora, na aula de hoje. A como você prepara tudo até chegar no momento em que você vai falar com o teu cliente. Vamos para a nossa aula. Vamos lá, vamos partir para a aula. Estamos aqui já vendo o nosso Word. Então, vamos entender o seguinte, ó. O que o preço de venda deve ser? Legal? São 3 variáveis que ele precisa ser. Primeira variável é a seguinte, ele precisa ser atrativo para o cliente. Isso aqui é lei. Se o cliente olhar para o preço de venda do teu prato, da tua comida, seja ela qual for,
ele não perceber que para ele é uma vantagem, ou que o que ele está comprando, ele está recebendo de qualidade de valor, está entregando para ele uma alimentação, um status, uma relação justa, ele não vai voltar a comprar. E também, se ele achar que é muito barato, aí pode ser que você esteja até inclusive perdendo dinheiro. Então, ponto principal do preço de venda, ele tem que ser atrativo para o teu cliente. Ponto final, precisa disso. O segundo ponto, quando você analisa um preço de venda, fundamental também, é que ele precisa ser competitivo em relação à concorrência. Então é muito pouco provável que você seja o único restaurante que venda esse prato aí num raio de 100 quilômetros, onde os teus clientes, teus consumidores estão comprando esse tipo de prato. Então eles sempre vão comparar o teu prato, o teu restaurante, com um concorrente. Agora imagina se você está vendendo no iFood, nas redes sociais. Olha o quão fácil fica para o teu cliente, para o teu consumidor, comparar o teu prato, o produto que ele está comprando ou que ele quer comprar de você, com o mesmo preço que a concorrência está vendendo esse mesmo prato aí para a tua região. Então é muito importante que o teu preço seja também competitivo em relação à concorrência. Fundamental, ponto número 2. E o terceiro ponto, que é o ponto, eu digo assim, que agora a gente coloca você empresário em primeiro lugar, é que agora o ponto ele tem que ser capaz de gerar um retorno financeiro para a empresa. Afinal, vamos combinar, o teu restaurante não é uma ONG. Se ele não é uma ONG, é claro que o teu restaurante, quando você vende um prato para o teu cliente, ele tem que ter um retorno financeiro para que no final do mês a tua empresa, o teu restaurante pague todas as suas contas e você, dono de restaurante, coloque o lucro no seu bolso. Então, todo preço de venda tem que compor, ou ele deve ser, atrativo para o cliente, competitivo em relação à concorrência e, claro, tem que ser capaz de gerar um retorno financeiro para o teu restaurante. São as 3 premissas iniciais. Voltando agora aqui, dados importantes, Sempre que você vai pensar e definir um preço de venda, você precisa, antes de definir o preço de venda, então antes, não é depois, antes de definir o preço de venda, você precisa destas informações. Então você, empresário, precisa, pessoal, precisa, tá? Não é uma coisa que eu quero, que eu gostaria. É uma coisa que você precisa. Não tem como fazer um preço de venda sem ter antes o conhecimento preciso do preço de custo do teu prato. Tem que saber exatamente o CMV. Quanto custa para você produzir aquele prato? E para isso você pode com certeza procurar aqui no canal uma das outras 107 aulas que eu abordo diretamente, detalhadamente, como descobrir o preço de custo aí do teu prato, do teu restaurante. Então assim, fato primordial. Primeiro, tem que saber o preço de custo. Não adianta partir para o preço de venda sem antes saber o preço de custo. Ponto número 2. Você precisa também ter um conhecimento preciso das tuas despesas variáveis. Quais são as despesas variáveis mais comuns de um restaurante? São as seguintes: imposto sobre vendas, Simples Nacional, lucro presumido, vendeu, tributou, não tem choro nem vela. Ponto número 2, você tem que conhecer quanto é que você gasta, quanto é que você paga de intermediação financeira, quanto é que você paga para receber via cartão de crédito, débito, cartão alimentação, quantos por cento do teu faturamento isso representa. E claro, você tem que conhecer também as comissões que você paga sobre o preço de venda, que pode ser para os teus garçons, como também pode ser para os teus aplicativos, para os teus parceiros, que aí você vende os teus pratos. Então você tem que saber também, precisamente, detalhadamente, todas as despesas variáveis aí do teu restaurante. E claro, aí agora chegou o momento em que você já tem que ter um conhecimento do teu negócio. Você quer saber o seguinte, Rodrigo, você tem que saber, precisa saber qual que é a margem de contribuição ideal
aí que você quer trabalhar dentro do teu restaurante. E você pode perceber e deve perceber que eu não falei lucro, eu falei margem de contribuição, porque todo e qualquer produto, quando vendido, ele vai gerar uma pequena contribuição para que no final do mês a empresa pague suas despesas fixas e aí sim alcance o lucro empresarial. Lembrando, eu sempre falo isso, mas não custa repetir aqui no canal, nenhum produto gera lucro. Todo e qualquer produto contribui um pouquinho para o restaurante no final do mês. Beleza? Se você não sabia disso, anota aí também. E claro, antes de você definir o preço de venda, você já tem que ter feito uma bela pesquisa de preço de venda com os teus concorrentes. Não adianta chegar lá na hora de definir um preço de venda e você não souber o quanto que o concorrente teu está efetivamente cobrando por um prato, por um produto equivalente ao seu. Eu recomendo sempre que você visite, vá em loco sempre que possível, pessoalmente lá, para verificar e coma, prove o produto, prove o prato do teu concorrente. Isso é fundamental para você, dono de restaurante, crescer e poder ter um produto competitivo. Porque se a gente está numa decisão muito genérica, aí efetivamente não dá para saber se aquele restaurante é concorrente meu ou ele está vendendo o mesmo produto, mas para um público completamente diferente. Pausa para hidratar e agora a gente vai chegar para a parte número 3 aqui. A parte número 3 vai ser a parte prática. Eu prometi que ia ser uma aula extremamente dinâmica, então a gente já passou da teoria e agora a gente vai para a nossa aula prática. E a nossa aula prática ela vai no Excel e eu vou construir com vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6 cenários que a gente vai construir junto para verificar a rentabilidade e para verificar se efetivamente um produto, um prato, ele está de acordo com aqueles 3 fatores iniciais, onde ele é atrativo para o cliente, ele é competitivo em relação à concorrência e, claro, se ele traz um retorno para a sua empresa, para o seu restaurante. E qual o produto que a gente vai simular aqui para o nosso teste, para a nossa aula de número 108, né? Imagina que você tem uma pizzaria e na sua pizzaria você esteja aí vendendo uma pizza do sabor margarita, tamanho M. E você já fez o teu trabalho de casa, você efetivamente já sabe o preço de custo. Você já sabe o CMV desta pizza de margarita. Então, para você produzir a pizza de margarita vendendo no salão, todo o teste aqui, eu estou fazendo uma pizzaria que vende somente no salão, né? Que vende dentro da sua casa. E ela custa para dentro do salão de farinha, queijo, tomate, molho de tomate, queijo parmesão, manjericão. Ela chegou num custo aí de R$ 14,69, o que é um preço interessante para esse tipo de pizza. Agora vamos lá. Aí você também, né, dono de restaurante, já fez a lição de casa e já sabe as despesas variáveis. Nesse caso aqui, a gente está considerando uma pizzaria do Simples Nacional, que já fatura na faixa dos 80, 90 mil reais por mês e também está pagando aí em torno de 3% de despesas de intermediação financeira sobre o seu faturamento. Então, 17 aqui é a soma do Simples, 14%, mais 3% da intermediação financeira. Então, vendendo no salão, 17% do preço de venda paga-se para imposto e também paga-se para esta intermediação financeira. Você também é dono dessa pizzaria, fez o trabalho de casa, foi visitar os teus concorrentes, analisou, sentou, viu quais que eram os preços das pizzas de margarita, tamanho M, vendidas aí na tua região, e você chegou na conclusão que a pizzaria que vende mais barato vende ela a R$ 45, e a pizzaria que vende ela mais caro, ela vende ela a R$ 54. Então tem esse range aqui, tem um preço mínimo e o preço máximo. E você, de acordo com os seus cálculos, de acordo com as suas metas, você que já fez o custo do custo ao lucro, já definiu a tua margem de contribuição alvo. Ou seja, isso aqui define a tua projeção. Eu estou imaginando aqui que a margem de contribuição alvo deste restaurante
desta pizzaria seja 55%. Então, esse daqui tá para uma referência de você. Rodrigo, como é que eu sei o que é bom, o que é ruim? Vai depender muito da tua estratégia. Mas se você for um restaurante que não seja assim uma venda com ticket muito baixo, giro muito alto, eu posso dizer que se você ficar na faixa dos 55% de margem de contribuição, tá muito legal, tá ótimo, tá excelente. É um cardápio que a gente chama um cardápio campeão. Então, legal. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei as informações-alvo aqui dessa nossa pizzaria, desse nosso cenário. Então, agora, eu vou fazer algumas simulações com vocês. Então, olha só. Vou pegar aqui e vou já revelar o preço de custo desta pizza. Pegando aqui a linha de número 10, ó, revelei. Então, legal. Independentemente do preço de venda dessa pizza, o preço de custo será o mesmo. Será sempre R$ 14,69. Porque independentemente de quando você venda, você sempre vai gastar a mesma coisa para produzir essa pizza. Todas as outras são variáveis e agora a gente vai revelar um a um. Então imagina que o preço de venda do teu restaurante, né, o preço alvo aqui, o cenário A, é o nosso cenário alvo do ponto de vista da empresa. Que a gente chamaria de projeção. É o que seria ótimo, seria ideal para a empresa. Se a pizzaria vendesse essa pizza a R$ 52,46, ela pagaria R$ 8,92. Rodrigo, de onde é que veio esse R$ 8,92? Muito simples, ó. Ele é igual a 52,46 vezes o 17%. Deu 8,92. Logo, aqui também a gente consegue calcular agora a relação do preço de custo, 14,69, em relação ao 52,46, 28%. O que a gente também considera um CMV ideal, um CMV excelente. Qualquer coisa abaixo de 28% para um restaurante é fantástico, tá? Então aqui também são um indicador, já um segundo indicador para você entender um pouquinho o que seria uma formação de preço excelente. Seria ter um preço de custo abaixo de 28% em relação ao preço de venda. Então agora a gente consegue calcular aqui a margem de contribuição. Chegamos aqui a 28,86. Rodrigo, como é que você chegou nesse cálculo? Muito simples, caro Padawan. Então é o seguinte, ó, pegou aqui 52,46, tirou 8,92, tirou 14,69, então chegamos aqui 28,86. Então quer dizer que a cada vez que o restaurante vende essa pizza de margarita, ele contribui com R$ 28,86 para no final do mês pagar todas as despesas fixas e, enfim, a sua pizzaria, o seu restaurante ter o tão sonhado lucro. E eu também posso agora verificar isso aqui, o percentual em relação ao preço de venda. Então, muito simples, peguei aqui 28,86 e dividi pelos 52,46, o que deu 55%. Então, a gente pode perceber aqui que esta pizza é precisamente, eu até vou botar aqui percentual, botar duas casas, fica igualzinho. Até agora, a gente pode perceber que bateu exatamente aqui no cenário A. Então, o cenário A seria um cenário ideal para a empresa. E agora, a gente vai fazer algumas checagens aqui. Vamos fazer uma checagem desse preço. Esse cenário aqui, ó, é atrativo para a empresa? O que eu tenho que ver se é atrativo para a empresa? Ó, eu tenho um alvo de 55 e uma margem de contribuição de 55. Então, sim, ela é atrativa para a empresa. Ele é competitivo em relação à concorrência? Olha só, a concorrência trabalha entre 45 e 54 pesos de venda e o preço de venda sugerido aqui está em 52,46. Então, sim, ele é competitivo em relação à concorrência. E com relação, ele é atrativo em relação ao cliente? Aqui eu não posso te responder. Por quê? Porque só quem pode responder isso é o teu cliente. Então, você efetivamente precisaria testar esse preço no teu cardápio e perguntar para o teu cliente para ver o que ele acha, até você encontrar o sim. E agora que você já entendeu como é que funciona, a gente vai fazer alguns cenários. Vamos fazer agora o cenário B. O cenário B é uma pizzaria em que você poderia propor, eu vou imaginar, vender essa pizza a R$40.
Se você vendesse essa pizza a R$ 40, os seus impostos, as despesas variáveis diminuiriam, né? Iriam para 6,80, que 17% de 40 é igual a 6,80. O preço de custo manteria o mesmo, 14,69. Entretanto, o preço de custo percentual em relação ao faturamento subiria dos ideais 28 para 36,73%. E, consequentemente, a margem de contribuição cairia, né? Cairia de 28,86 para 18,51. Então, quer dizer que, basicamente, você abriria mão aí no teu restaurante de R$10 de margem de contribuição. E, consequentemente, o percentual também cai de 55 para 46,28. E agora chegou o momento de a gente fazer a checagem aqui, ó. Será que esse preço aqui, essa margem de contribuição é atrativa para a empresa? Olha só, se você estava buscando 55, dá para aceitar 46? Claro que não. Então, para a empresa não é tão atrativo. É atrativo em relação à concorrência? Poxa, se o menor preço que a concorrência está cobrando é 45 e a tua empresa quer cobrar 40, então sim, ele é extremamente atrativo em relação à concorrência. Inclusive, você vai ser a pizzaria que vai vender essa pizza mais barata. Então, você tem um não aqui em cima e um sim aqui embaixo. E agora vamos para o cenário C. Lembra que eu falei da história lá dos meus participantes do Empretec do Brownie? Muito simples. Aqui também você pode fazer a mesma simulação. E se eu vendesse essa pizza a 45, R$5 a mais? Tem que beber água, né, galera? Senão a gente morre e tá tudo certo. R$45 aqui de preço de venda. Logo, geraria 17% de despesas variáveis, ou seja, aí R$7,65. Mantemos o mesmo preço de custo a R$14,69. Entretanto, a análise percentual iria para 32,64. Logo, a margem de contribuição seria R$22,66 e ela subiria já para 50,36%. E agora chega o momento de analisar. Legal. Se a empresa está buscando 55%, dá para aceitar 50%? Claro que não. Então, aqui é não. Se o mercado vende o menor preço a 45% e a sua empresa está propondo vender a 45%, ela é competitiva em relação ao mercado? Claro que é. Claro que sim. Então, assim, ó, nessa condição é melhor que a de 40%, mas ainda está longe de ser a ideal para a empresa. O que nos leva agora ao cenário de número D, digitado. Então, o preço de venda dessa pizza é R$50. Será que se vender R$50 é um bom negócio? Vamos ver. Geraria R$8,50 de margem de contribuição, de despesas variáveis. O CMV percentual ficaria em 29,38. A margem de contribuição estaria em 26,81. Olha só. E percentualmente falando, ela estaria em 53,62. Então, vamos ver, pessoal. Se você está querendo uma margem alvo de 55 e chegou num preço de venda com uma margem de contribuição de 53,62, está bem perto. Então, posso dizer que ela é muito atrativa. Assim, eu acho que teria um ou outro produto no meu cardápio com essa margem. Não todos, mas um ou outro eu teria com essa margem. Então, dá para dizer que é médio. Se o mercado trabalha de 45 a 54 e você quer vender a 50, competitivo no mercado? Sim, é competitivo, não é a mais barata, mas também não é a mais cara. Ponto. Simples assim. E chegamos agora no nosso cenário E. Qual que seria o cenário E? O cenário E é uma tentativa, uma simulação com essa pizza a R$55. Logo, geraria 9,35 de despesas variáveis, o CMV cairia para 26,71, a margem de contribuição ficaria 30,96 ou equivalente a 56,29 centavos. Atrativo para a empresa? Poxa, é maior que 55%. Então é excelente para a empresa. Então com certeza seria fantástico se você vendesse essa pizza aí pela bagatela de R$55. Porém, ficaria acima da média do mercado. Olha só. Acho que dá para botar um médio, né? Estamos falando aqui de R$1 acima do máximo. Se o mercado vender 54, você vai ofertar 55. Então ele é competitivo, assim, médio. Ele tá um pouquinho acima dos mais caros, ok? Mas nada assim assustador. Então a gente teria aqui um sim e um médio, ok, legal.
Então agora, vamos tentar um outro cenário. Um cenário em que você venderia essa pizza a R$60. Logo, geraria 10,20 de despesas variáveis, manteria os mesmos R$14,90 para poder produzir essa pizza, o que daria um CMV percentual de 24%. Excelente, né? Quando a gente está falando de um CMV abaixo de 25%, a gente está falando de uma empresa já que tem o potencial, inclusive, de virar uma franquia. Super interessante. A margem de contribuição seria 35,11% ou equivalente a 58,52%. É atrativo para a empresa? Poxa, claro que sim. Se eu estou buscando 55 e estou entregando 58, é claro que é. Entretanto, é competitivo em relação à concorrência? Aí eu já posso afirmar que não é, né? Está muito acima aí do concorrente mais caro. Então, olha só. Dá para chegar aqui na atenção. Eu quero que vocês se apliquem, né? Prestem bastante atenção nesse range aqui, ó. Nesse range. Então, em vez de você testar ou lançar um cardápio aí com 52,46, se eu fosse você e tivesse nessa situação, eu talvez testaria essa pizza margarita e testaria com quem? Com o meu cliente. Não testaria todos os cenários. Acho que não precisa. É sim dispor com o cliente. Mas com certeza eu ficaria nesse range aqui. Eu ficaria entre o cenário D e o cenário E. Então faria um teste, onde talvez pegaria uma semana e vendesse essa pizza a R$55 e teria o feedback do meu cliente, ver como é que seriam as vendas, quais seriam as reações deles. E também faria uma semana para poder vender essa pizza a R$50. E provavelmente eu definiria o meu preço entre R$50 e R$55, me aproximando talvez aqui em relação ao cenário ideal, o cenário A. Então é assim que você faz. Primeiro você faz o trabalho de casa, muito bem feito. Depois você vai testar e vai buscar a informação do teu cliente. E a verdade é que você precisa fazer isso para cada produto que você está vendendo aí dentro do teu restaurante. Ah, Rodrigo, olha só, mas o impacto é tão pequeno aqui, né? Eu estou falando da margem de contribuição ideal de 28, depois é 18, 22, 26, 30. É muito próximo. Será que vale a pena ficar brigando por causa de R$1? Então agora eu montei o quadro aqui embaixo para te explicar exatamente isso. Então agora vamos pensar um pouquinho na empresa, tá? Imagina que a tua empresa por mês, ela tem aí R$30 mil de despesas fixas em todos os cenários. Não importa o preço de venda. Tanto faz para você vender a pizza a 40 ou vender ela a 60, que são os extremos, você vai ter as mesmas despesas fixas. Simples assim. Você vai ter uma estrutura aí de R$30 mil. Estou aqui chutando, tá? Estou fazendo uma análise agora da empresa. Imagina também que a empresa ela queira atingir um lucro de 10 mil. Pronto. Então não importa se ela vai vender pizza a 40 ou vai vender pizza a 60. Ela quer buscar o lucro de 10 mil em todos os cenários. Se eu somar aqui os dois, eu tenho um total de 40 mil. Pode ver que é igual a todos os cenários. E agora, eu estou puxando aqui para fins de cálculo a informação de cima. Estou só puxando a margem de contribuição de cima dessa linha daqui, ó, de cada cenário. Estou puxando aqui embaixo. Que agora eu quero responder essa pergunta aqui. Ó. Quantas pizzas a pizzaria precisaria vender por mês para pagar os R$30 mil de despesas fixas e gerar os 10 mil de lucro? E para responder essa pergunta, basta eu dividir 40 mil, tá aqui todos, pela margem de contribuição de cada uma delas. Então vamos ver. No cenário ideal, no cenário A, né, que seria o cenário da projeção, essa pizzaria precisaria vender, aqui eu vou arredondar, eu acho que não vale a pena ter números quebrados aqui, mas a pizzaria precisaria vender 1.386 pizzas. Se, entretanto, a pizzaria optasse, né, por vender essa pizza no cenário B a R$40, ela teria que vender 2.161 pizzas. Ou seja, teria que vender aí cerca de 770 pizzas a mais. Olha só, com a mesma estrutura, precisaria vender 775 pizzas a mais para ter o mesmo resultado. Então aqui seria uma estratégia de um restaurante que trabalha com uma margem muito baixa, entretanto tem um giro muito alto.
tem alguns restaurantes que trabalham com essa estratégia. Se a pizzaria fosse trabalhar no cenário C, preço de venda R$ 45, ela precisaria vender 1.765 pizzas. Então, olha só, aumentar em R$ 5 o valor de cada pizza, nesse cenário aqui, ó, diminuiu a necessidade de vender 396 pizzas por mês em relação ao B. Subir um pouquinho aqui, configurou. No cenário D de dado, vendendo pizza a R$ 50, seria um cenário que eu estaria aí predisposto a testar, ela precisaria vender 1.492 pizzas. E se fosse no cenário E, que eu também testaria a 55, cairia para 1.292 pizzas. A gente pode perceber que a diferença entre uma e outra aqui, ó, são 200 pizzas por mês. Se eu dividir por 25 dias úteis, seria o equivalente a 8 pizzas a mais por dia. Então, olha só, pessoal, 8 pizzas a mais por dia é muita pizza. 200 pizzas a mais por mês de diferença é muita pizza. Pensa aí no teu restaurante hoje, quantas refeições, quantos pratos você vende por dia? Olha só, então R$ 5 no preço de venda pode corresponder a 200 pizzas a mais ou a menos que você precisa produzir para atingir o mesmo resultado. E no cenário F, que eu poderia dizer que seria um cenário muito difícil de alcançar, mas aí teria que vender 1.139 pizzas por mês. O que eu quero te mostrar com isso daqui? Ó? Todos os cenários aqui, eles são viáveis. O problema é que esse cenário aqui, o F, provavelmente o cliente não vai aceitar. E o cenário B aqui, cara, você teria que ter praticamente ser uma indústria. Praticamente vender muito barato e vender muito, o que fugiria um pouco da realidade dos restaurantes. Eu acho que a maioria deles teria num cenário ideal, estaria disputando aqui ou entendendo a sua relação entre o cenário D e o cenário E. Isso é muito importante para você entender. E claro, que eu não combinei contigo no passado, se a gente chegar em 50 curtidas nessa aula até dia 5 de maio à meia-noite, eu vou disponibilizar esse arquivo aqui no link aqui do YouTube e depois também no Insta e no Facebook. Vamos voltar agora lá para o Word. Voltar para o Word, que agora tem a nossa conclusão, estamos chegando no final da aula, né? Vamos lá. Qual é a conclusão que eu tenho que trabalhar com vocês? A gente pode dizer o seguinte, ó. Quando a gente vai definir preço de venda ideal, a gente pode separar em duas partes. Qual é a primeira parte? A primeira parte é você pegar, levantar aqui, ó, sentar na tua cadeira, sentou na cadeira, abrir o computador e você vai pensar. Vai trabalhar em casa aqui. Vai definir, vai realmente dominar o teu preço de custo e vai, com certeza, depois vai levantar, né? Vai sair daqui, vai nos teus concorrentes, 2 ou 3 concorrentes, e vai ali fazer uma pesquisa, vai tirar uma foto aqui do cardápio deles, ou vai pensar na internet, muito tranquilo, mas você tem que fazer isso pessoalmente. Então aqui você está coletando informação, que é o que a gente fez ali, para montar aquela toda planilha, aquela tabela toda, você consegue fazer a parte 1 e 2. A segunda etapa, a segunda parte disso, é a parte de validação. Eu vou botar aqui, ó, parte de validação. É o momento em que você já definiu ali, pegou 8 cenários, separou em 2 ou 3 e você vai testar. Então você vai efetivamente montar um cardápio provisório, você vai lançar um produto novo, vai acompanhar, vai falar com o seu cliente, vai pegar o resultado das vendas, você vai ter informação. Você vai, poxa, nesse dia aqui, que o preço era X, eu vendi tanto, o preço no mesmo dia da semana, da semana seguinte, eu vendi X. Cara, aí você vai ter informação para ter segurança para definir o preço de venda ideal do teu restaurante. Lembrando sempre, né? Sempre. O preço de venda ideal, ele ele precisa, pessoal, por favor, ele precisa atender os 3 fatores. Ele tem que ser atrativo para o teu cliente, ele tem que ver vantagem nele, ele tem que ser alinhado e competitivo em relação à concorrência e, principalmente, por favor, ele tem que ser capaz de levar o teu negócio, o teu restaurante rumo ao lucro, rumo ao resultado financeiro. E se você conseguir montar um preço de venda ideal, ele vai estar cumprindo esses 3 fatores. E se você curtiu essa aula e quer receber esse material aqui, galera,
clica no botão de curtir, aproveita e se inscreve no canal, compartilha e comenta, fundamental pra gente. E na terça-feira, dia 10 de maio, eu vou estar aqui com vocês para trabalhar a nossa aula de número 109. Fiquem todos com Deus, galera. Tenham uma excelente semana. Vejo vocês dia 10.